Bom dia. Hoje eu resolvi fazer um Talmidim, que é uma meditação rápida para a gente compartilhar aqui nessas reflexões que nós fazemos às sextas-feiras. Eu queria compartilhar, eu gosto muito dos textos que falam da fé. E eu vou ler. Vamos prestar atenção nesse texto. Quando as pessoas não estão em situações de perigo físico, consideram a fé banal, coisa que não é necessária. Contudo, vamos olhar para Noé, naquela situação do dilúvio, quando só tinha água, ele e a família e os animais, não tinha mais nada, ele não tinha referência nenhuma, não tinha internet, não tinha telefone, celular, que a gente hoje vive grudado, ele não tinha nada disso. Cercado de água, quase engolido pela enchente, ele foi salvo, e não foi pelos esforços dele que ele foi salvo, não. Ele foi salvo por confiar na misericórdia de Deus. Ele sabia que Deus ia dar um jeito naquela situação. Ele tinha fé porque ele acreditou no que Deus dissera para ele. E Deus vive dizendo para nós, desde quando a gente ouve falar de Deus, Deus falou, Deus disse, a gente lê na Bíblia, a gente estuda. Em Gênesis 8:1, essas palavras, Deus lembrou-se. Depois nós vamos ler esse texto aqui de Gênesis capítulo 8 e verso 1, porque é bom lembrar o que foi escrito ali. As palavras Deus lembrou-se indicam quão difícil era aquela situação. Moisés destaca nesse texto que o Noé flutuava sem rumo sobre a água por tanto tempo que ele sentia como se Deus o tivesse esquecido. Ah, Deus esqueceu de mim. E aí tem essa frase que diz, Deus lembrou-se. Não é que Deus tinha esquecido. O Moisés é que viu Deus se lembrar. Algumas pessoas, como nós, lutam com pensamentos semelhantes, sentindo que estão vivendo em trevas, sem o favor de Deus. Quem sente que Deus o esqueceu, logo descobre que viver somente pela sua palavra, ou viver pela fé, é mais difícil do que praticar um estilo de vida de disciplina espiritual rigorosa. É mais fácil você ir para a igreja, você se planejar a fazer participar de grupos, e você cria uma disciplina que te ajuda. Parece que aí eu estou fazendo alguma coisa para Deus não me esquecer. Mas viver pela fé, assim como viveu Moisés e outros tantos, aqui no caso Noé, dentro de uma arca, de uma barca, com cheiro horrível, cheio de animais, sem ar-condicionado, sem coisa nenhuma, eles viviam ali sem saber que ele devia balançar pra caramba. Eles viviam sem saber o que ia acontecer. Aí, por isso que tem esse verso, Deus lembrou-se. Quando Deus age, o Noé é que ficou preocupado. Achava que Deus tinha esquecido ele. E, na verdade, não tinha. A gente, então, tem que entender que viver pela fé é eu me jogo, como eu me jogo numa piscina funda, sabendo que braços eternos vão me sustentar lá embaixo. Eu me jogo na vida, vivendo de uma forma digna, ética, e Deus cuida de mim, naquilo que eu não posso ver. Tem tantos livramentos de Deus diariamente na nossa vida que a gente não percebe, a gente não vê, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente dorme. Muitas coisas estão sendo previstas ou com a provisão de Deus, mas a gente nem viu. O fato da gente ter sol, ter lua, ter ar, ter verde, ter mar, ter chuva, isso é provisão de Deus. Isso não nasce do acaso, não. Então eu quero chamar a que a gente medite nessa palavra que diz tenha fé. Acredite. Pode caminhar, que Deus está com você. Mesmo quando parece que eu tenho que falar, Deus, será que Deus esqueceu de mim? Ou quando o salmista fala, por que eu estou abatida, minha alma, lá no Salmo 42? Por quê? Por que eu fico tão triste? É porque esse é um trabalho diário de acreditar que Deus está do meu lado, caminhando comigo. Que Deus nos abençoe. Amém?